Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 9. Você encontrou? Sim? Diz assim: Samuel apanhou um jarro de barro. Oh, peraí, que eu baguncei tudo aqui. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão, repita comigo, dirão: As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão. Diga, oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará. E será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e diga a você o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos estes sinais se cumpriram. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Amém? Esse relato, né, da unção de Saul como o rei de Israel, eu creio que seja um relato bem conhecido, né? A gente já ministrou várias vezes esse texto. Quem ainda não conhecia, teve a oportunidade de acompanhar aqui pela leitura. O texto nos fala que, durante um tempo, o povo de Israel manifestou o desejo e a intenção de ter um rei. Só que Deus já tinha declarado, já tinha estabelecido, isso já vinha sendo trazendo por gerações, que Deus seria o rei deles. Só que eles não entenderam isso, porque as outras nações tinham reis, só eles que não. Então, eles começaram a pedir por um rei. E aí, segundo a vontade deles, como eles queriam, Saul foi escolhido para reinar sobre eles. Por isso o texto começa dizendo que Samuel derramou óleo sobre a cabeça dele, né, o estabelecendo como rei para que começasse a reinar sobre Israel. E num determinado tempo, pela forma como Saul se comportou, Saul perdeu o reinado, e aí o Senhor escolheu alguém segundo o coração dele, que ia dar continuidade à promessa, o propósito e o modelo de Deus, para que o Senhor continuasse reinando e sendo rei sobre Israel, como já tinha sido estabelecido. Então Davi foi escolhido para isso. Por isso os textos falam que Jesus veio da linhagem de Davi, né? Tudo para se cumprir aquilo que a palavra já dizia. Então esse é o fato histórico, né? Nesse relato que nós fizemos, que nós ouvimos. E dentro desse relato histórico nós vamos tirar alguns princípios de Deus, alguns ensinamentos de Deus, algumas orientações do Espírito para nós nessa manhã. Durante muito tempo nós fomos ensinados que
o Antigo Testamento são livros históricos, né, e da lei, e acabou a lei, então o que está antigo não serve mais, então agora nós estamos no novo pacto, e na verdade agora a gente só se move para o novo pacto, e os textos antigos, né, do passado já ficaram lá para trás na antiga aliança. E, de certa forma, é verdade, mas não dessa forma de aplicação. Né? O Antigo Testamento veio trazendo tudo, né, e cumprindo tudo que hoje nós vivemos e desfrutamos no Novo Pacto. E o que nós temos aprendido, e que talvez nós não experimentamos antes, é que tudo que está no Antigo Testamento era para apontar para Cristo. Só que nós líamos o Antigo Testamento e a gente ficava preso só nas histórias, nos personagens bíblicos, né, na forma como os personagens se comportavam, nos pecados que eles cometiam. Então a gente ficou preso só no fato histórico. Mas tudo que está no Antigo Testamento, né, tudo que está nos textos do Antigo Testamento, eles estão apontando para Cristo, eles precisam apontar para Cristo. Então, agora, com esse novo entendimento, todas as vezes que nós lemos, todas as vezes que você for ler, né, que o Espírito te conduza a enxergar Cristo em todas as coisas que estão escritas. Que nós não fiquemos... pega um copo para mim, por favor, para eu tomar água. Que nós não fiquemos só centralizados nos personagens bíblicos, nos fatos históricos, mas que o Espírito nos conduza a enxergar Cristo. Então, dentro desse texto, nós vamos ver algumas coisas que são importantes para nós. E que, nesse tempo que nós estaremos aqui, que o Espírito já te conduza a essa realidade também, para que o seu Espírito absorva aquilo que o Senhor quer ministrar para nós nessa manhã. Amém? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu não vou ler os textos, mas está aqui no princípio, né, do texto que nós lemos, que fala, o profeta foi dando orientação para ele, falou, quando você chegar em tal lugar, alguém vai te dizer alguma coisa. Quando você chegar em tal lugar, vão vir pessoas com pães, né, com azeite, e eles vão te oferecer o que eles têm. E quando você chegar a tal lugar, alguns profetas vão estar descendo do monte, né, do lugar alto onde eles foram adorar, e eles vão estar descendo, e quando você se encontrar com eles, você também vai profetizar junto com eles. E o que a gente aprende aqui? Que eu não sei se você reparou, mas principalmente você que estava aqui no princípio do culto, o Rodrigo, né, o pastor Rodrigo, ele iniciou o culto dizendo que todos nós temos que ter o que oferecer para as pessoas. Todos nós precisamos oferecer algo para as pessoas. Todos nós, dentro dessa realidade que nós vivemos aqui, né, desse tempo que nós compartilhamos aqui, nessa reunião, nós temos que ter o que oferecer para as pessoas. Ele leu o texto de Atos 3, quando aquele paralítico estava na porta do templo, e o Pedro e o João, ele pedia algo para o Pedro e para o João, e o Pedro e o João ofereceu para aquele rapaz, para aquele homem, não aquilo que ele estava pedindo, mas aquilo que ele precisava para mudar a história dele. E aqui nesse texto também a gente encontra a mesma dinâmica. Por onde o Saul passava, alguém tinha algo para oferecer para ele. Então isso também precisa acontecer conosco na nossa dinâmica, na nossa trajetória em direção na direção do reino de Deus. Por onde nós formos, aonde nós estivermos, nós temos que ter o que dar para as pessoas, nós temos que ter o que oferecer para as pessoas. A história fala que quando você chegar em tal lugar, alguém vai te dizer alguma coisa. Nós temos que ter o que dizer para as pessoas. Será que você tem o que dizer para as pessoas quando você encontra com alguém, quando você conversa com alguém, seja, né, numa conversa descontraída, seja numa conversa mais séria, seja no compartilhar de uma situação complicada, né? Será que a gente tem o que oferecer para as pessoas? Nem sempre é uma palavra profética e receba isso, né, e se move dessa forma. Nem sempre é assim. Mas uma palavra, a Bíblia diz que a palavra ela funciona como trazendo paz para os nossos corações. Acho que foi a Esther que colocou ontem lá na rede social dela, lá falando que uma boa palavra é como um abraço apertado de um amigo.
Então, a gente precisa ter boas palavras, né, para sempre compartilhar com as pessoas. E depois fala que, na caminhada de Saul, em um determinado lugar que ele chegou, tinha pessoas que estavam vindo com pães, com azeite, com cabrito, e aí eles ofereceram aquilo que eles tinham para o Saul. E o Saul recebeu, e o profeta já falou para ele, quando eles te oferecer o que eles vão te dar, você já aceita. Né? E às vezes a gente sempre acha que a gente não tem o que oferecer para as pessoas. E a gente tem sido trabalhado isso aqui no Ninho das Águias. Nós estamos na escola de fundamento, nós estamos aprendendo sobre generosidade. E aí o Dario nos orientou a ter uma ação prática em todas as aulas. Né? Talvez a gente não entenda ainda a dimensão total do que é generosidade, mas ele falou, ore a Deus durante a semana e toda vez que você vier para a aula, ouça o Espírito de Deus e o Espírito vai te conduzir a trazer alguma coisa para alguém. E a gente tem manifestado isso aqui, a gente tem tratado de colocar em prática isso aqui. Ele falou, talvez você não vai... não vai ser direcionado especificamente por uma pessoa, né? Mas aí a gente tem um tempinho de intervalo para tomar um cafezinho, né? Molhar a garganta. Aí falou, traz alguma coisa para a mesa para os seus irmãos. Tem aparecido cada coisa na mesa, gente, vocês não têm noção, né? Né, Glauco? Antes era só uma garrafinha de café, você ia lá, tomava o café e já sentava. Agora tem que pedir mais tempo lá de intervalo, porque tem aparecido cada coisa na mesa. Por quê? Porque as pessoas estão se dispondo a praticar atos de generosidade. Porque nós temos aprendido a expansão e a extensão do que é generosidade, além só daquilo que a gente sempre ouviu. Separar um dinheirinho lá e trazer no culto. Então, que a gente se mova dentro dessa dinâmica de entender que na nossa trajetória, né, no reino de Deus, a gente sempre tem que ter o que oferecer. A gente sempre tem que estar pronto e disposto para ter o que oferecer. E uma última dimensão aqui que fala, quando ele se encontrou com os profetas, fala que o simples fato dos profetas estarem descendo, né, do lugar alto, onde eles tinham ido buscar Deus, onde eles passaram tempo com Deus, o simples fato deles estarem descendo e eles se encontrarem com Saul, daquilo que eles tinham recebido, foi impartido na vida de Saul. Então, essa é a dimensão, esse é o nível que a gente precisa alcançar. Essa é a nossa responsabilidade até como aqueles que portam a vida de Deus. Aonde a gente chega, aonde a gente vai, aonde a gente estiver, daquilo que tem da vida de Deus em nós, precisa ser impartido na vida do outro. O outro precisa ser alcançado, o outro precisa ser atingido. E passe a viver, a desfrutar, a manifestar e a querer daquilo que a gente carrega. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que a gente sempre precisa ter o que dar. A gente sempre precisa ter o que oferecer. A gente sempre precisa ter o que compartilhar. A gente sempre precisa ter o que impartir. Eu até escrevi uma coisa aqui, ó, que a gente sempre enxergou o lugar alto, né? Antigamente as pessoas iam num monte físico, né? Num lugar físico. Eu vou para o monte, que eu vou buscar Deus, vou me encher de Deus. E as pessoas chegavam, ou quando desciam do monte, eles desciam cheios de Deus, né? E cheios de si também. Porque eu busquei Deus, eu estive com Deus, eu me enchi de Deus. Né? Eu até coloquei aqui, ó, o lugar alto não é um lugar para te elevar, mas para te ensinar como descer e compartilhar o que você recebeu com os outros. Porque nem sempre aqueles que sobem sabem como descer. E esse é o desafio da vida de reino. Porque se eu não entendo como funciona a dinâmica do reino, quanto mais eu me encho de Deus, mais eu vou me elevando, né? Na minha consciência, eu acho que eu estou me enchendo de Deus, aí eu começo a me levar, eu começo a me encher, eu começo a me inflar, e aí eu não sei mais como descer e alcançar aqueles outros que fazem parte da mesma realidade que eu. Então, subir no lugar alto, se encher de Deus, talvez seu lugar alto é a sua busca diária, a sua prática de vida diária. Isso não pode te levar a achar que você se torna melhor do que ninguém. Isso não pode me levar a achar que eu sou melhor do que ninguém. Então, subir no lugar alto me ensina como descer e compartilhar daquilo que eu tenho recebido com os outros. Amém? A segunda coisa que a gente aprende aqui,
Está no verso 9. Depois que o Samuel deu as instruções para ele, né, aí fala que quando ele se virou para se afastar de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. A gente aprende aqui que há coisas que vão se cumprir enquanto nós estamos caminhando, pelo simples fato de nós nos dispormos a viver e a experimentar aquilo que nos foi dito. Não vai ser quando eu entender, não vai ser quando eu estiver pronto, não vai ser quando eu estiver capacitado. O Saul tinha acabado de ouvir tudo aquilo de Samuel, e aí quando ele se dispôs, né, para se colocar no caminho, a Bíblia diz que Deus mudou o coração dele e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Talvez há sinais de Deus, há direções de Deus, há palavras de Deus que ainda não se cumpriram na nossa vida, porque nós ainda não nos dispomos a continuar caminhando na direção daquilo que o Senhor nos pediu. Aqui fala que assim que ele se virou, os sinais se cumpriram. Às vezes a gente acha que para Deus cumprir uma palavra que Ele liberou sobre nós, ou até mesmo as palavras que Deus tem liberado aqui para nós todos os dias, às vezes a gente acha que a gente precisa estar pronto, tecnicamente falando, né? Eu estou estudando, eu fiz escola, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, então a palavra vai se cumprir. Ou então outros vão pensar, mas eu não faço escola de fundamentos, então nunca isso vai se cumprir na minha vida. Então para mim vai demorar mais para se cumprir. Não é a nossa qualificação pessoal que define se as palavras de Deus vão se cumprir ou não, mas a minha disposição em acreditar que assim como o Senhor diz, assim se fará. Amém? Porque se a gente busca se capacitar por a gente mesmo, pode ter interferência humana. E quando há interferência humana, quando há acréscimo humano, Deus não se move com liberdade no nosso meio. Porque aí sempre a gente vai ficar se achando. Eu estudei, eu fiz, eu busquei a Deus, eu subo no monte, eu leio a Bíblia tantos e tantos tempos. Eu tenho chamado não sei o quê, eu recebi uma palavra que eu serei não sei o quê nas nações. Então a gente começa a se encher de nós mesmos e achamos que a qualificação técnica, né, ou busca pessoal, por interesses pessoais, é que vão trazer o cumprimento das coisas que Deus diz. Mas o texto é bem simples e bem claro quando diz, assim que Saul se virou, né, para se colocar no caminho, as coisas que Deus tinha falado aconteceram. Então, se você tem palavras de Deus para se cumprir, apenas se disponha, que elas se cumprirão. Se você tem ouvido e tem captado as coisas que Deus tem falado daqui, quando nós ministramos aqui, talvez nem seja uma palavra específica, uma palavra pessoal para você. Né? A gente solta aqui palavras no coletivo, mas se você acredita nisso, o simples fato de você se dispor à realidade da vida de Deus, do novo pacto, da verdade presente que nós temos declarado aqui, tudo isso pode alcançar a sua vida. Tudo isso pode mudar a sua história, tudo isso pode nos alinhar com a verdade de Deus que nós temos que viver nesse tempo. É a simples disposição. Amém? Eu até coloquei aqui que o Vinícius, ele sempre cantava uma canção, eu não sei se a canção era dele ou se ele tinha ouvido de alguém, mas a canção sempre dizia assim, se ele deu o seu coração, por que a gente não pode dar o nosso para ele? Se ele deu a sua vida pela nossa, por que a gente não pode dar a nossa? O Vinícius sempre cantava essa canção, principalmente nos cultos de quarta-feira. Ele sempre cantava essa canção, sempre cantava. Se ele deu o seu coração, por que eu não posso dar o meu? Se ele deu a sua vida, por que eu não posso dar a minha? Porque às vezes a gente se satisfaz só com o fato de Deus ter dado a vida dele para nós. Né? Como a canção que nós cantamos aqui, que eu disse, que relata toda a nossa história. Né, toda a nossa trajetória dentro do Evangelho, como nós caminhamos, o que é a realidade do Evangelho de Cristo. Então, Deus se deu por nós, só que a gente retém nossa vida, a gente retém nossa entrega, a gente retém nossa disposição. A gente se satisfaz só pelo fato dele ter nos dado a vida dele e nos tirou da nossa condição das trevas, e agora a gente é filho, e a gente é isso, a gente é aquilo, mas tem uma parte que depende de nós. A gente precisa simplesmente se entregar. Não é?
A primeira canção que nós cantamos fala que nós não queremos só Deus nos visitando, a gente quer Ele morando, transformando a nossa vida. O que nos satisfaz é a glória, e a glória é a presença, a glória é a vida dEle, a glória é a manifestação da vida dEle. É isso que tem que nos satisfazer. Só que para isso, eu preciso anular a minha vida. Só que para isso, eu preciso abrir mão da minha vida, das minhas vontades, da minha natureza, para que a vida de Deus se manifeste. Mas o que acontece é que a gente está sempre querendo se satisfazer primeiro. Está sempre querendo colocar a nossa vida na frente. Depois que eu estou satisfeito, depois que eu estou preenchido, depois que eu já realizei meus sonhos, minhas vontades, aí o tempo que sobra eu ofereço para Deus. Né? Então, se eu acredito naquilo que Deus tem dito, se eu entendo que a realidade do Evangelho é a manifestação da vida e o desenvolvimento da vida de Cristo em mim, eu preciso ir aprendendo a abrir mão da minha própria vida todos os dias. E isso é se dispor no caminho como Saul. Eu preciso estar disposto a dar passos todos os dias. Eu preciso estar disposto a ir na direção daquilo que a verdade de Deus está apontando todos os dias. Abrindo mão da minha própria vida, abrindo mão das minhas escolhas, tudo em função da escolha dele. Tudo em função da realidade dele, tudo em função da verdade do Evangelho. Para que todas as coisas que ele diz que estão à nossa disposição, nós possamos acessar e desfrutar tudo isso. A terceira coisa que a gente aprende, ainda nesse texto, também está no verso 9. Não espere sentir, entender ou concordar para depois corresponder. Não espere sentir alguma coisa para depois corresponder àquilo que você está ouvindo de Deus. Não espere entender alguma coisa para corresponder àquilo que você está ouvindo de Deus. Não espere entender ou aceitar. Porque as nossas maiores resistências é de aceitar aquilo que Deus está dizendo. Ah, mas eu não aceito. Ah, mas eu não acho que é assim. Ah, mas eu não entendo que seja assim. Por isso as coisas de Deus não se dão na alma. As coisas de Deus se dão no Espírito. As coisas de Deus não se dão na mente. As coisas de Deus se dão no Espírito. Porque a mente ela é racional, ela calcula as coisas. Se eu entender, se eu aceitar, se bater com aquilo que eu penso, se bater com aquilo que eu vivo, se bater com aquilo que eu aceito, aí eu me disponho às coisas de Deus. Mas se eu caminho nessa realidade de reino de Deus, de novo pacto, as coisas não vão bater na minha mente primeiro elas vão bater no meu espírito. E se o meu espírito se dispõe, automaticamente minha mente vai entender como tudo deve funcionar. Amém? Sabe por que às vezes a gente não entende? Porque a gente recebe na mente. A mente nunca vai concordar com o espírito. Porque o caminho é o contrário. Primeiro bate no espírito e depois vem para a mente. Por isso o nosso espírito tem que estar sempre disposto a aprender as verdades de Deus e a ouvir a realidade da vontade de Deus para nós. Porque senão a gente cai nesse engano, igual o povo de Israel caiu. Eu quero que você vá aí no versículo 18, desse mesmo texto. Olha o que eles falam aqui. E disse eles, o Samuel falando para eles, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora, apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e com os seus clãs. Ou seja, quando eu quero tratar todas as coisas que eu recebo de Deus no nível da mente, no nível do entendimento racional, eu caminho numa linha muito fina entre a vontade de Deus e a minha vontade. O Samuel está falando aqui para eles que, não, mas Deus é o Deus de vocês, Deus é o rei de vocês, Deus conduzirá vocês pelo caminho que eu precisará ser conduzido. E o que eles falaram? Não, a gente não quer Deus, a gente quer um rei.
Mas Deus já é o rei de vocês. Não, mas a gente quer um rei igual as outras nações têm rei. E aqui o fato já está consumado. O Samuel só está ungindo o Saul e oferecendo para eles aquilo que eles mesmos pediram. Mas se você ler uns capítulos anteriores, fala que quando eles começaram a manifestar esse desejo de não querer mais Deus, de rejeitar o plano de Deus, rejeitar o propósito de Deus, rejeitar a promessa de Deus, o Samuel foi falar para Deus: Deus, olha o que está acontecendo com eles. Olha o que eles estão pedindo, olha como eles estão se comportando, olha o que eles estão falando. Não pode ser assim, Deus, não é assim que funciona. Sabe o que Deus falou para Samuel? Deus falou assim: Samuel, deixa. Não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. É de mim que eles estão abrindo mão. É a mim que eles não querem mais como rei, é a mim que eles não querem mais que governe sobre a vida deles. Quando nós caminhamos nessa linha fina, né, entre a alma e o espírito, entre a nossa vontade e a vontade de Deus, a gente pode estar correndo risco de abrir mão, de rejeitar as coisas que Deus planejou para nós, que Deus providenciou para nós, em função da nossa própria vontade. E eles foram bem taxativos: não, a gente não quer que Deus seja o nosso rei. A gente quer um rei do jeito que as outras nações têm. A gente quer caminhar igual as outras nações caminham. Mas vocês não são igual às outras nações, não importa, a gente quer ser igual às outras nações. E aí olha para nós. Será que a gente nunca fez essa manha, essa birra com Deus? Mas essa não é a vontade de Deus, mas eu quero, é a minha vontade. Mas não é tempo de Deus para isso, mas é o meu tempo, eu quero agora. Mas não é a direção que Deus tem para você, tá bom, mas eu já fiz os cálculos, vai dar tudo certo. Lá na frente Deus se encontra comigo. Não é? Quem nunca se comportou aqui igual o povo de Israel? Olha que legal aqui que eu coloquei para vocês, para nós, né? Cuidado para não estar escolhendo ser parecido, quando na verdade Deus te deu condição e te escolheu para que você seja autêntico, legítimo. Porque o que eles estavam querendo? Eles queriam ser parecido com as outras nações, mas Deus não chamou eles para ser parecido. Deus os chamou para serem autênticos, para serem legítimos, para serem verdadeiros, para serem originais. Não é? Mas a gente quer parecer com as outras nações. Mas vocês não são igual às outras nações. Mas a gente quer e pronto. Aí o Samuel ficou desesperado. Deus, eles estão querendo de todo jeito. E Deus falou: Samuel, não é você que eles estão rejeitando. É a mim que eles estão rejeitando. Escolhendo ser parecido com outras nações. E querendo ser parecido com outros deuses. Querendo ser parecidos com outras práticas. Querendo ser parecido, fazendo a vontade deles, pensando que é a minha. Não é? Quantas vezes a gente já não confundiu nossa vontade com a vontade de Deus? Está parecida com a vontade de Deus. Só tem, né, uma pitadinha da minha. Mas que faz toda a diferença. Tira a autenticidade, tira a originalidade, tira aqui que eu coloquei aqui, tira a legitimidade e tira a essência da verdade. Só porque quisemos fazer parecidos. Não é? E a gente ainda usa aquelas frasinhas, né? Ah, mas tudo é de Deus mesmo. Tudo é para Deus mesmo. Mas Deus que vai ser rei do mesmo jeito. Então, Deus vem e só abençoa o rei e pronto. E eu acho muito interessante aqui que o texto fala que quando Deus escolheu o Saul, né, Deus nomeou o Saul para que conduzisse o povo. São dois textos diferentes. Aí Deus apresenta Saul para eles e fala: está aqui o homem que vocês escolheram para reinar sobre vocês. E quando Saul bagunça tudo lá, a história, aí Deus pega e fala: agora está aqui o coração que eu escolhi para reinar sobre vocês. Porque Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. E Saul foi escolhido segundo a vontade deles, segundo o olhar externo deles,
Se você ler lá o relato, fala que quando Saul apareceu, todo mundo fez, uau, que Saul, grandão, né? Olhão claro, bonitão, fortão. Pode ler aí, não estou brincando não. Todo mundo, uau, que rei para nós, é assim mesmo que a gente queria. Né? Nossa nação vai ficar conhecida, né, do jeito que a gente queria. Mas por quê? Porque eles estavam escolhendo segundo a vontade deles, segundo características externas, segundo atributos que eram parecidos com o modelo de Deus. Mas não era autêntico, não era original, não era legítimo, não era verdadeiro. E aí Deus, quando escolhe Davi, ele fala, esse é o homem, segundo o coração que eu escolhi. Por quê? Porque ele vai dar continuidade ao modelo, ele vai dar continuidade ao propósito, e ele vai cumprir tudo aquilo que eu já estabeleci desde o princípio. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente está indo, né, por essa linha fina, de achar que está fazendo ainda, segundo a vontade de Deus, mas está só parecido com a vontade de Deus. Mas não é a vontade de Deus. Está só parecido com o modelo de Deus, mas não é o modelo de Deus. Está só parecido com o propósito de Deus, mas não é autêntico como o propósito de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Outra coisa que fala aqui, que eu quero compartilhar com vocês. 99,9% daqueles que rejeitam o propósito, o plano e o governo de Deus é porque optaram por outro plano, por outro propósito e por outro governo. 99,99999%. Se eu abro mão do plano de Deus, do propósito de Deus, do modelo de Deus, é porque eu escolhi outro. Parece até óbvio, né? Mas acaba sendo grave. Porque se eu não ando no propósito de Deus, porque eu estou andando em outro. Se eu não estou cumprindo o modelo de Deus, porque eu estou cumprindo o outro. Porque se eu não estou caminhando debaixo do governo de Deus, é porque eu estou caminhando debaixo de outro governo. E foi exatamente isso que o povo de Israel fez. Não quer esse propósito, não quer esse modelo, não quer esse governo. Se vocês lerem o texto, fica muito claro a manifestação do desejo do coração deles. A gente não quer Deus, de maneira bem explícita. Às vezes a gente até rejeita Deus de maneira subliminar, né? Mas eles não foram bem explícitos, a gente não quer. A gente não quer Deus. A gente não quer o governo de Deus, a gente não quer a vida de Deus, a gente não quer o modelo de Deus, a gente não quer. Mas é só assim que vocês têm que caminhar, mas nós não queremos. Nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos andar segundo o nosso coração. Nós queremos andar segundo o que a gente viu parecido lá nas outras nações. É aquilo que a gente quer. É daquela forma que a gente quer. E Deus deu para eles. E eles viveram debaixo do governo, viveram debaixo de um plano, viveram debaixo de um propósito que não era o de Deus. Até que eles entenderam, que eles reconheceram, o rei já não correspondia mais àquilo que eles queriam. Sabe por quê? Porque os propósitos do nosso coração, os desejos dos nossos corações, os caprichos do nosso coração e da nossa alma, nunca vão nos satisfazer por completo. Nunca vão nos satisfazer por completo. O Saul já não estava mais sendo suficiente para eles. O Saul já não estava mais correspondendo àquilo que eles estavam esperando. Já não estava mais liberando aquilo que eles esperavam que eles iam receber, como acontecia nas outras nações. Tudo isso porque escolheram viver de forma parecida, mas não autêntica, nem legítima e nem verdadeira. E eu quero terminar com o verso 8. O verso 8. É o 8 mesmo? Espera aí.
É isso mesmo. Uma das últimas instruções de Samuel para o Saul, foi para o Saul: vai até Gilgal, vai na minha frente, chega em Gilgal. Depois eu vou também para oferecer o holocaustos e os sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e diga o que você tem que fazer. Quantos dias ele tinha que esperar? 7 dias, presta atenção. Agora vai lá no capítulo 13. No verso 7. Achou aí? Capítulo 13, verso 7. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Mas Saul ficou em Gilgal. Aonde era para o Saul ir? Que o Samuel tinha falado lá atrás? Para onde? Gilgal. E aonde que ele estava? Saul ficou aonde? Em Gilgal. Então ele estava no lugar certo, não estava? Sim, então continua a história. E os soldados que estavam com ele tremiam de medo, que eles estavam em guerra. Ele esperou 7 dias. Quantos dias ele esperou? 7 dias. O prazo estabelecido por Samuel. Mas o Samuel não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: então me traz o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, o Samuel chegou. Exatamente quando ele terminou de oferecer, o Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez, Saul? O Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, eu pensei: agora os filisteus vão me atacar em Gilgal. E eu não busquei o Senhor, por isso eu me senti na obrigação de oferecer o holocausto. E disse o Samuel: você agiu como se fosse um tolo, desobedeceu o mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor já procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. 7 dias está bom para você? Manifestar paciência? Quantos dias você precisa para manifestar paciência? Para quem não é trabalhado da paciência, 5 minutos é suficiente para chutar o balde, não é? O Saul ainda esperou 7 dias para provar que ele não estava trabalhado na paciência. 7 dias só. Quantos dias você tem esperado com paciência pelo Senhor? Me fala. Não é? Era só 7 dias. E o mais incrível aqui, que deu os 7 dias, às 24 horas, 1 segundo, ele falou: já vou fazer do meu jeito. Foi só o tempo dele fazer do jeito dele, o sacerdote chegou. Foi só o tempo dele pôr tudo a perder, o sacerdote chegou. Sabe o que isso significa? É só o tempo de você fazer do seu jeito que a resposta de Deus chega. E aí você percebe que você fez tudo que não devia ter feito e pôs tudo a perder. Não dá, Elvis, uma tristeza? Eu não podia ter esperado 1 minutinho mais. Eu não podia ter perseverado um pouquinho mais. A gente falou disso na ação multiplicadora passada. Era só ter tido paciência. O Dario sempre fala uma frase, quando ele ministra esse texto, ele fala: não vai para o sacrifício antes que o sacerdote chegue. Não sacrifica tudo que você está vivendo, tudo que você está fazendo, tudo que você está experimentando, enquanto você não ouvir a voz de Deus. Só que o que a gente faz? A precipitação, a impaciência, a pressa de querer as coisas do nosso jeito, a gente põe tudo a perder.
A gente sacrifica tudo que a gente investiu, que a gente se dedicou, que a gente trabalhou em cima, porque não conseguiu esperar 7 dias só. Imagine a cara de sem graça que o Saul não fez quando Samuel chegou. Agora imagine a cara do Saul e imagine a sua, quando você faz alguma coisa que não era para fazer e você descobre que você se precipitou. Não é? Quem nunca? Não vou nem falar com Deus, vou falar com pessoas aí do marido e mulher, as caras dá para saber facinho, né? Filho com pai, com o patrão, com o amigo, no trabalho. Nossa, era só ter esperado. No trânsito, era só ter esperado um segundinho. 7 dias só era o suficiente. Mas ele não esperou. E ele sacrificou todo um reinado, porque ele fez segundo a vontade dele. Quanto tempo você tem esperado? Ou quanto tempo você tem se dedicado a ser trabalhado em paciência pelo Senhor? Para não trocar o plano de Deus, para não trocar o governo de Deus, para não trocar o propósito de Deus pelos seus. Porque a precipitação faz a gente colocar a perder tudo aquilo que a gente construiu e investiu. E nem sempre, né? Tem alguns que ainda conseguem retornar e, não, bola para frente, agora eu vou acertar, vou trabalhar com Deus. Tem gente que não consegue mais. Não é? Ah, não vou investir mais nisso não deu certo mesmo, vai ficar assim do jeito que está. Ah, isso eu não vou mais trabalhar nessa área da minha vida por causa disso. A questão aqui não é o tempo, não é a quantidade de dias. A questão aqui foi a ausência de paciência. Às vezes Deus te deu 1 ano de prazo, mas se você não tem paciência, 1 dia para você, Deus já está atrasado 1 década. Não é? Mais ou menos isso, né? E às vezes a gente dá uma desculpinha e fala, não, Deus está dando oportunidade para eu trabalhar a minha responsabilidade com Ele. E aí você vai lá e mete a mão em tudo aquilo que Deus ia fazer do jeito dele. Não é? Por isso que eu disse que as coisas de Deus não se dão na alma. As coisas de Deus se dão no espírito. Porque precipitação e impaciência é característica da alma. É característica da velha natureza. É característica do Adão, do velho homem. Por isso Deus trabalha no Espírito. Que no Espírito está Cristo, está a nova natureza, está o novo homem constituído nele. Onde todas as coisas se dão, onde todas as coisas se manifestam. As escolhas e as indicações de Deus têm a ver com o interior. Mas as humanas e naturais têm a ver com o exterior, o aparente. Por fora a gente acha que o tempo já passou, já era para ter acontecido. Mas Deus está trabalhando no interior. E no tempo dele as coisas se manifestam, no tempo dele as coisas acontecem. Se precipitar e fazer é interferir no processo. Coisas que não acontecem no cumprimento do processo, vai dar trabalho lá na frente. Porque não teve a formação que deveria ter, né? Não cumpriu etapas que deveria cumprir, só está funcionando, mas ainda não está no processo completo. Nem tudo que funciona está com o processo completo ainda. A gente vê funcionando, já está bom, já é de Deus. Mas nem tudo que está funcionando, o processo completo está cumprido ainda. Não é? Já viu mecânico trabalhando? Ou ouviu? Ou já esperou um mecânico trabalhar para te entregar alguma coisa? Às vezes eles estão lá mexendo, aí eles vão lá, liga o carro ligou. Para você, já está bom, ligou, está bom. Não, mas o mecânico está ouvindo um barulho diferente, está ouvindo um tac-tac lá diferente, está ouvindo que como é que fala? Não é engrenagem, mas... Não é rolamento, é... Quando todas as coisas funcionam juntas ao mesmo tempo, como é que é? Isso.
Não está tendo sincronia ali nos sons, porque mecânico sabe como que o som funciona perfeitamente, quando o carro está funcionando perfeitamente. Para a gente não, ligou, funcionou, tá bom, arrumou meu carro, graças a Deus. Não, mas para o mecânico não. Aí você acha que o mecânico está te enrolando, quer deixar seu carro lá mais tempo, e para ganhar mais dinheiro, alguma coisa. Mas não, nem tudo que está funcionando, o processo está pronto. Nem tudo que está funcionando está em sincronia. Nem tudo que está funcionando está correspondendo àquilo para que ele foi constituído, para que ele foi feito. Então, todo o processo precisa estar pronto. Todo o processo precisa estar concluído. O grande problema nosso é que a gente vive esperando Saul, quando Deus já tem preparado algo segundo o coração dele para nós. Não é? O povo lá queria Saul. Não, mas não é Saul ainda, sou eu que vou. Não, mas os outros já têm Saul. Não, mas para vocês eu não tenho Saul. Mas se todo mundo já tem Saul, eu quero Saul. O nosso problema é que a gente acha que as situações da vida vão se cumprir quando a gente tiver Saul. Quantos Sauls aí a gente não está carregando? Quantos Sauls aí nós não estamos tendo que engolir porque fomos nós que escolhemos? Não é? E às vezes você pode estar pensando aí, né? Racionalmente, pensando, mas eles pediram, então por que Deus deu o Saul para eles? Porque foi Deus que deu. O que está em questão aqui não foi se Deus deu ou Deus não deu. Lembra que eu falei que tudo que a gente lê no Antigo Testamento aponta para Cristo? O que está apontando aqui é que Deus já tinha estabelecido um governo para eles, um reinado sobre eles. Só que eles escolheram outro. Eles quiseram o reinado de Saul sobre eles. Foi escolha deles, foi capricho deles. Deus falou, mas não é isso para vocês. Eles bateram, mas a gente quer. Quantos Sauls aí não está entalado aqui nas nossas gargantas porque foi a gente que escolheu? E às vezes o orgulho, a arrogância, não ajuda a gente nem engolir, nem pôr para fora e fica entalado aqui. Para reconhecer que foi escolha nossa. Não é? Que nós erramos na escolha, que nós nos precipitamos, que nós não esperamos 7 dias. E a gente quis Saul do jeito que tivesse mesmo. O que a gente precisa, então, é reconhecer que o que Deus tem para nós não é Saul. O que Deus tem para nós é aquilo que Ele já estabeleceu, segundo o coração dEle, segundo o governo dEle. E isso não se resume a uma pessoa. Isso não se resume à posição de alguém. Isso se resume a algo que Deus já estabeleceu desde um princípio. Tem a ver com um propósito, tem a ver com um modelo, tem a ver com um governo. Se há coisas que não estão funcionando nas nossas vidas, talvez seja porque a gente ainda está carregando Saul. Mas não é Saul que Deus tem para a gente. E a gente precisa abrir mão de Saul. E reconhecer que nós não fomos chamados para ser parecidos, nós somos chamados para ser autênticos. Saul aponta para a alma, Saul aponta para capricho, Saul aponta para precipitação, Saul aponta para governo que eu quero. Saul aponta para ter a aparência que eu quero, porque foi eu que escolhi. Então a gente precisa reconhecer que Deus não tem Saul para nós. O que o Senhor tem para nós é algo segundo o coração dele. Amém? O que é humano não nos satisfaz. Pode satisfazer momentaneamente, mas não nos satisfaz, porque não coopera para contribuir, para completar o processo. Vai durar só um tempo, vai chegar uma hora que não vai mais dar liga, porque é humano. Porque as coisas de Deus não se dão no nível humano, se dão no nível do Espírito. Amém? Que nessa manhã você entenda que as nossas escolhas, os nossos caprichos, as nossas birras, elas
talvez, né, elas não vão nem sumir, elas não vão sumir, elas sempre vão aparecer, porque a alma vai estar sempre lá querendo brigar com o espírito. O problema aqui não é sentir ou desejar coisas. O problema aqui está até que ponto eu estou fundamentado nessa verdade para que eu faça a escolha correta. Não é? Até que ponto eu estou fundamentado na realidade de Deus, no governo de Deus, para que eu não escolha Saul, mas que eu continue esperando aquilo que o Senhor já preparou para mim, segundo o coração dele. Que tem a ver com um propósito, que tem a ver com um modelo, que tem a ver com um governo. Amém? Nós estamos iniciando o mês de setembro, hoje é o 2º dia de setembro, né? Que essa realidade dirige o nosso mês. Que a gente reconheça em Deus se nós temos buscado Saúl, nossa vontade, nosso desejo, nossa precipitação. Talvez você já fez aí até a previsão de todo mês, o que você vai fazer, como você vai fazer, seus planos, seus investimentos do mês. Mas que você reflita nessa verdade, nessa palavra. Vê se tem algum envolvimento de Saúl nisso. Vê se tem algum envolvimento da sua vontade única, da sua escolha única, da sua precipitação única. Para que você não tome decisões, para que você não invista em coisas, para que você não atrase aquilo que Deus está fazendo, porque você optou por ser só parecido com o modelo de Deus, ser parecido com a verdade de Deus, ser parecido com a verdade de Deus. E não optou pela autenticidade, pela legitimidade e pela verdade, que é aquilo que nós caminhamos quando estamos assim que nós caminhamos quando estamos debaixo do governo de Deus. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos. Que essa verdade se expanda no seu espírito. Que essa verdade, que essa palavra, né, te faça refletir que você já tem uma vida, você já tem um governo, você já tem uma natureza, você já tem uma essência, você já tem uma substância que foi dada por Deus para nós. E é a partir dessa realidade que nós vivemos os nossos dias. Mas se está tendo alguma interferência, a gente precisa estar ciente disso e rejeitar isso e dizer não a isso, para que a gente continue se movendo segundo a vontade de Deus, para que o processo se complete, para que o processo se conclua e a gente viva e manifeste aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? Eu queria que você orasse. Só você aí agora. Fala com Deus, né, sobre essa verdade. Aquilo que o Espírito já te indicou, já te sinalizou aí no seu interior. Se há situações parecidas aí que você tem vivido, que você tem experimentado. Se há sinais de impaciência aí no seu dia a dia, nas suas escolhas. Se você tem tido o que oferecer na sua caminhada, na sua trajetória. Se você tem desenvolvido vida de Deus para que você imparta dessa vida em todo o seu caminho, em toda a sua trajetória.